Olha aí, será que eles também não têm conflito entre a casa de research, gestão de fundos e o wealth da Nord? Eu também tenho essa dúvida. Só para contextualizar a galera aqui, a Marília Fontes escreveu um artigo dos possíveis interesses conflitantes que podem existir no mercado financeiro. Ela deu até um exemplo simbólico de uma empresa que precisava captar bilhões, aí contratou um banco de investimentos para ajudar nesse processo, fazer apresentações, PowerPoint, captar investidores, só que esse banco pode ter outros serviços, como por exemplo de research, que pode dar de graça para os seus clientes aqueles relatórios do que comprar e o que vender. E agora imagina, essa empresa que está pagando rios de dinheiro para o bancão, o que você acha que esse research vai falar dessa companhia? Bem ou mal? Ela também cita que o banco pode ter fundos de investimentos que podem comprar essa emissão de dívida e no final das contas, a mensagem que ela quis passar aqui é que o banco está ganhando de N frentes, seja ajudando no processo de emissão da dívida, seja no fundo com taxa de administração, e quem pode se dar muito mal com isso é o investidor, que pode estar alocado em algum desses fundos, que em algum momento de crise esse ativo pode despencar. Ou então porque comprou a ação da empresa seguindo a recomendação do research, que digamos não era tão independente assim. Eu particularmente concordo com esses pontos, acho que vale a pena refletir, debater sobre isso tudo, só que no final do artigo aqui, a pessoa diz ser super independente, que não sofre desse problema, que são os heróis do mercado, super corajosos e blá blá blá. Então agora chegamos no ponto principal desse vídeo. Eu não vou fazer afirmações, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, então aqui ficam os meus questionamentos. Quem souber, coloca aí nos comentários. Só para fazer uma intro aqui, a Nord começou com uma casa de research, ou seja, vendia relatórios do que comprar e vender, os assinantes iam lá, liam e faziam as operações por conta própria. Daí depois eles entraram no mundo de gestão, começaram a ter os fundos próprios, inclusive alguns replicando as recomendações da própria casa de research. Com isso, o investidor que não tinha tempo nem saco para ficar fazer todo o operacional, lendo relatório, etc., eles poderiam delegar para o fundo de investimento, pagar uma taxa de administração e tudo certo com isso. E por fim, eles entraram numa terceira frente, que é a área de wealth, que é a parte de consultoria de investimentos deles. Ou seja, meio que virou um faz de tudo, e aqui vão os meus questionamentos. Quando a Nord enxerga, por exemplo, o momento de compra de um ativo X, o que eles fazem primeiro? Avisam primeiro os assinantes para comprarem um ativo e depois fazem esse operacional no fundo, ou o contrário? Pergunto isso porque se o fundo comprar antes, eles vão pagar um X e dependendo do volume, eles vão fazer que o preço fique mais alto e quando chegar para os assinantes da casa de research, eles vão pagar um preço mais caro. E ainda ajudarão na performance do fundo porque comprou antes. Se for o contrário, como que funciona esse operacional? Avisa os assinantes antes e depois de quanto tempo o fundo vai lá e compra ou vende o ativo. Pergunto isso porque às vezes o investidor é médico, advogado, qualquer outra profissão que ele não consegue fazer exatamente no momento que chegou o relatório, às vezes leva dias para isso acontecer. E além disso, os cotistas dos fundos não sairiam prejudicados, já que teria uma compra forte dos assinantes da casa de research. Vocês enxergam que é meio delicado, complicado esses pontos aí que eu mencionei? Daí eu vejo gestores mais renomados de mercado, com anos de experiência, uma Verde, SPX da vida, eles focam na gestão. Eu não vejo eles vendendo relatórios do que comprar ou o que vender. Você não vai ver o Luiz Stuberg, Rogério Xavier no final do ano fazendo live com temática natalina, falando qual que é o ativo secreto deles que vai mais render no ano, né? Eles têm foco total na gestão. Agora vamos falar do wealth da consultoria independente. E aqui, como não sou cliente, não sei esses pontos. Mas será que eles indicam para os clientes os fundos da própria casa? Se isso ocorrer, não seria um possível conflito de interesse? Não digo aqui apenas de poder ganhar nas duas pontas, tanto na parte de consultoria, né, que é um FII do total do patrimônio, como também no fundo com uma taxa de administração. Até porque eu acho que uma dessas partes pode ser até isenta. Mas será que não está beneficiando de uma outra maneira? Por exemplo, pelo aumento do patrimônio, pelo número de cotistas, que depois poderá ser até utilizado como marketing? Mas enfim, o meu ponto principal é, de tantas gestoras renomadas, independentes, que só fazem isso com anos de experiência, será que faz sentido indicar fundo da própria casa para uma consultoria que se diz ser totalmente independente? E uma outra dúvida que eu tenho aqui é, caso o cliente decida comprar os ativos diretamente, eles vão utilizar os relatórios de research da própria casa? Porque se sim, é aquilo que eu já falei anteriormente. Ou seja, para finalizar, fica meu dilema aqui. Será que quem quer ser totalmente independente, ser o herói, a heroína do mercado financeiro, faz sentido eles terem serviços diferentes que possuem uma intersecção muito grande de interesses? Será que é o modelo mais transparente e independente possível? Não seria melhor focar em apenas um e fazer muito bem isso? Digo isso porque, para mim, me lembrou o exemplo do banco que eu citei no início, que meio que faz de tudo também e no final das contas o ganho é deles e o risco é seu. E aí, qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Valeu, até mais.